Salmo de número 37. O tema dessa mensagem é nas mãos de Deus. Olha só o que diz a palavra da verdade. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te lembres, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor, não sejas impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá um ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele cinge os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo do que a abundância dos que são ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passai, e eis que desaparecera. Procurai-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade.
Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém, meus amados? Na mão de Deus a segurança é certa. Na mão de Deus você vai ter duas características básicas: pessoas que dão certo e pessoas que dão errado. Os que estão na mão de Deus dão certo. Os que não estão na mão de Deus dão errado. Porém, os que não estão na mão de Deus podem ir longe. Os que não estão na mão de Deus podem alcançar algum objetivo. E enquanto isso está eu e você procurando Deus, alimentando-se de Deus. E muitas vezes você e eu olhamos para aquelas pessoas que não precisam tanto de Deus, que não dependem tanto do Senhor, que não confiam tanto no Senhor e já possuíram a terra que você um dia está esperando alcançar. Muitas pessoas param no meio do caminho e saem da mão de Deus, exatamente porque encontram refúgio no comodismo. Encontram refúgio na vida que não tem mais jeito. Eu tenho certeza que você, se não sentiu, já encontrou alguém que desistiu ou tentou desistir no meio do caminho, porque na mão de Deus está demorando demais. Debaixo da mão de Deus está demorando demais. Debaixo da mão de Deus parece que os propósitos não são claros. Debaixo da mão de Deus parece que tudo é muito utópico, é muito longe, é muito distante. Como imaginar que teremos recursos para poder abençoarmos um povo com um poço artesiano? Como imaginar que nossa igreja poderá ser um polo missionário em toda a região? Às vezes parece que na mão de Deus vivemos sonhando, mas só serve para a gente criar um pouquinho de esperança. Hoje eu estive com a Marlene e o Sérgio. A Marlene e o Sérgio são membros aqui da igreja de muitos anos. Fazem, se eu não me engano, 30 anos que a Marlene não vem à igreja. Pelo menos foi isso que ela me disse. E ela está doente, com 69 anos, bastante debilitada. Ela está com diabetes, sofrendo na cama, já não consegue levantar mais. O seu irmão junto, os dois são solteiros, não casaram, e eles estão sofrendo. E uma das coisas que eles diziam é que a vida inteira eles clamaram para que Deus estivesse presente com eles. Mas em algum momento, eles estão se vendo adoecidos, paralisados pela enfermidade, sem saber o que fazer. Em algum momento, o rumo da vida deles só é doença. E a partir daquele momento, tudo gira em torno daquele caos. E esta rotina mexe com a nossa alma. A rotina da normalidade, a rotina do problema no dia a dia, mexe com a gente. Quando a gente está gripado, a gente luta pela gripe nos primeiros dias. Mas quantos de nós conhecem pessoas que nunca sararam de gripe? Estão aí ano a ano, vira o tempo, volta a gripe, porque não terminam o tratamento. Quantas pessoas nós conhecemos que não acabam o seu tratamento com a fisioterapia e por causa disso vivem com a dor no braço? Vivem com a dor no lugar onde precisa da fisioterapia. Por quê? Porque já se acostumaram com a dor no meio do caminho. Então eu estou com essa palavra no meu coração de que muitas vezes nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus para colocar a nossa vida na mão do inferno, sem saber que é isso que estamos fazendo, só porque as coisas não mudam. Mas se Deus demora, é certo que ainda assim, nas mãos de Deus é a única saída. Se Deus tem o seu tempo e esse tempo tem constrangido você a esperar, ainda assim é a única saída para você. Não adianta você correr atrás de circunstâncias, não adianta você correr atrás de subterfúgio para alcançar o que você precisa. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus e tudo provém dele. Então, essa característica de pessoas que querem viver na mão de Deus, para mim, é uma oscilação o tempo todo.
Eu tenho a impressão que pessoas escolhem hoje estar na mão de Deus e amanhã escolhem estar na mão do diabo ou a própria sorte. Tenho a impressão que diariamente nós temos que ser reanimados. Recentemente, um bispo da nossa igreja, já aposentado, o bispo Nelson, estava pregando numa igreja de manhã e ele teve um infarto. Médicos que estavam na igreja foram lá e reanimaram ele no altar. E eu, olhando essa reportagem, eu disse: Senhor, quantas pessoas no altar precisam ser reanimadas? Senhor, quantas pessoas no altar precisam ainda ser bombardeadas? Precisa fazer respiração boca a boca. Pergunta para a tua identidade se todo dia você não precisa de um gás. Se todo dia você não precisa de oxigênio. Se todos os dias você não tem que pôr um respirador, porque o seu pulmão não está aguentando mais a fadiga da vida. Eu tenho autorização de Deus para dizer a você: Deus não quer mais o seu povo fadigado na sua vida. Deus não quer mais os seus filhos sofrendo porque sofrem. Deus não quer mais os seus filhos padecendo porque passam lutas. Porque nele está toda a suficiência para enfrentarmos qualquer situação. E nesses dias, se o Evangelho for um Evangelho que vai estreitar, vai apertar, a porta vai ficar mais difícil, Deus precisa separar pessoas que estão disponíveis para enfrentar qualquer situação. Deus precisa preparar você, Patrícia, para enfrentar qualquer situação. Ao ponto de você dizer: pelo amor do Evangelho, pela capacidade do que Deus tem dado a mim, eu não largo este Deus, passo pelo que tiver que passar. Mas a gente tem a mania de acostumar com os problemas e Ele nos tira da mão de Deus, porque a perspectiva da nossa vida não é mais Deus. A perspectiva da nossa vida é resolver o problema. A perspectiva da nossa vida não é mais Deus, e sim sarar aquela enfermidade. E é por causa disso que vivemos muitas engordas e emagrecidas. E uma estria na nossa alma é feita, uma fissura é feita na nossa vida. E aí Deus está chorando demais, porque um dia te vê bem e outro dia te vê mal. Um dia te vê com todas as possibilidades do céu sendo liberadas para você. O outro dia Deus manda o anjo no meio do caminho parar, porque ainda não está bom. Você acordou de um jeito que a bênção vai ser estragada. Deus está doidinho para abençoar a tua vida. E você e eu não deixamos, porque vivemos a oscilação. Sabe como chama isso? Meninice. Sabe como chama isso? Uma vida que não aprendeu a permanecer na mão do Senhor. Então, eu quero dizer para você que Deus, quando pede para que você fique na mão dEle, quando Deus pede para você confiar nele, Ele não está dizendo para você que Ele é um amuleto da sorte, que vai fazer as coisas abrirem o tempo todo. Em algum momento eu e você passaremos pela lágrima, em algum momento eu e você passaremos por algumas situações difíceis. Mas os princípios que Ele nos dá são capazes, são suficientes para nos fazer viver. Deus não cria filhos mimados e o tempo todo Ele tem nos visto para lá e para cá. Ah, Deus, hoje eu quero. Ah, não quero mais. Ah, Senhor, hoje eu estou animado. Ah, Deus, hoje eu não estou mais. Ah, Senhor, hoje eu te amo. Ah, Senhor, hoje eu te odeio. O Senhor me abandonou. Todas as variações estão dentro do nosso coração, constrangendo os propósitos de Deus e nos tirando da sua mão. Então, Deus, Ele não se compraz, Ele não tem prazer na variação. Deus, Ele não tem orgulho da nossa variação. Deus, Ele não tem esse apego com esse vai e vem que eu e você temos. Essa é uma limitação humana que tem estragado, tem fadigado e tem nos estressado o pulmão. Ele tem feito mais força para respirar. Você sabe bem que uma pessoa que está acamada, medicada, que está com respirador, quando ela tira, ela precisa de ter mais força para poder voltar ao pulmão normal. Porque o pulmão, quando está com o respirador, atrofia. Eu e você entramos na igreja, colocamos o respirador e conseguimos respirar e ver alguma esperança, mas quando a vida vai nos levando, o nosso pulmão está atrofiado. Por quê? Porque não queremos andar.
Porque não queremos estar na mão dele quando a ordem é estabelecida. Ao invés de você e eu sermos conhecidos como meninos, inconstantes, cheios de variações, nós sejamos maduros e fixados na mão de Deus. Quantos querem ser maduros espiritualmente e não desistir dele? Sabe por quê, meu amado? Porque a vida com Deus é real. A vida com o Senhor dá para você experimentar coisas palpáveis. Dá para você comer, dá para você provar, dá para você cheirar, dá para você conviver. Deus não é essa coisa imaginável que a gente o tempo todo fala, mas nunca consegue perceber os seus sinais. Na mão de Deus, mesmo que o tempo nos torne refém muitos anos, na mão de Deus as coisas acontecem. E eu profetizo em nome de Jesus que o tempo não é problema para nós. O problema para nós é a nossa identidade. Então eu profetizo, nós vamos nos preparar. Nós vamos nos colocar alinhados diante de Deus. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o homem não percebeu, Deus vai poder manifestar sobre nós. E vai ser lindo o que Deus vai fazer. Quantos podem exaltar e bendizer o Senhor por isso? Eu quero ver na minha vida coisas que um homem não pôde ver ainda. Mesmo sabendo que eu não tenho condições. Para isso, meu amado, Deus também separa duas coisas para que nós fiquemos claros. Quem quer permanecer na mão de Deus, o texto do Salmo vai provar isso para nós. 12 princípios que vão fazer eu ficar, eu tenho que tomar decisão, e 12 consequências. Vou falar rapidamente delas, para que você não se espante e fale assim, eu sei que no seu coração você já falou assim, ai, estou acostumado com 3, é 12. É vigília. Então, o primeiro princípio, e aí, meu amado, eu fui lendo o texto, fui anotando. Primeiro eu fui notando as ordens que Deus nos dá. Deus nos deu 12 ordens, eu anotei 12 ordens nesse texto. E aí depois eu comecei a anotar 12 características da consequência da mão de Deus ao nosso encontro. E deixei lá. Isso eu fiz há mais de um mês. E eu venho falando para Deus, Senhor, estou louco para pregar essa palavra. Senhor, quando, Pai? Quando, Pai? Quando, Pai? E Deus disse, é hoje. Então eu tenho certeza que é para eu e você. É para mim. É para você que está na internet. É para nós. Deus reservou o dia de hoje. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar nos 12. Falei, nossa, mas 12? Aí eu comecei a colocar os dois juntos. E eles não fazem parte do mesmo texto. As 12 ordens não necessariamente fazem parte do mesmo versículo das 12 consequências. Mas quando eu compilei elas, bateu tudo em mim. Falei, Senhor. Então presta atenção no que você precisa assumir. Hoje à noite você vai dizer, eu vou viver a ordem de estar na mão de Deus. Primeira ordem, do versículo 1 a 2, diga assim, não fique indignado com a inveja e com a inveja do ímpio. Você está proibido de ter inveja das pessoas. Você está proibido de olhar para as pessoas e achar que elas estão crescendo e você não. Desejando o que elas têm. Você está proibido, em nome de Jesus. Se você tem gasto tempo invejando, desejando aquilo que o outro tem, pare agora. E a consequência disso está lá no versículo 4. Deus vai trazer satisfação aos desejos do seu coração. Enquanto você fica com a inveja, você impede Deus de agradar você. Enquanto você fica desejando o que o outro tem, você não consegue gastar tempo absorvendo o que Deus está disposto para te dar. Deu som do teu coração, deu som da tua mente, e você não precisa de nada mais do que Ele para ouvir o que está aí dentro. E Ele vai mover os céus e a terra para trazer ao teu encontro em nome de Jesus. Pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque você não tira o olho das circunstâncias do vizinho. Deus está te mandando, olha para mim, me obedeça. A ordem é um princípio que eu não posso abrir mão. É uma ordem, é uma lei. Não pode ter inveja. Diga ao seu coração, não seja invejoso. Jamais, pastor, nunca foi invejoso. Dá uma olhadinha e pergunta para o Espírito Santo se não. Porque podemos ser invejosos a nível macro, médio e micro. E talvez algumas coisas tenham paralisado a tua vida, porque você não consegue perceber isso. Uma ajuda para você. A diferença do invejoso e do discípulo é que o invejoso admira, mas não consegue ter igual. E aquilo sufoca.
E o discípulo admira e quer copiar e quer ver as coisas acontecendo também na vida dele. Essa é a diferença. Se você tem olhado para a vida das pessoas bem-sucedidas, e isso tem te paralisado, isso se chama inveja. Mas Deus está disposto a satisfazer os desejos do teu coração. Desvia o teu olho e começa a olhar para cima. Nas mãos de Deus as coisas, Deus sonda o teu interior. Segunda coisa, é uma ordem. Confia no Senhor. Deus está te dando isso como um decreto. Eu preciso de homens que segurem na minha mão e confiem em mim. E qual é a consequência? A consequência está lá no versículo 5 que diz: o mais Ele fará. Todas as vezes que você confia em Deus, sem saber se Ele vai ou não vai fazer, só o fato de você ter Deus ao teu lado, Ele já é um ser confiável. Produzir intimidade com Deus não pode ser por interesse. Não, eu estou com Deus porque Ele vai me satisfazer lá na frente. Eu estou com Deus porque Ele vai cumprir o desejo do meu coração lá na frente. Eu estou com Deus porque Ele é a minha segurança, Ele me faz bem. A segurança que Deus me dá vai fazer eu desejar ficar com Ele. Fixar nele. Ele está dizendo para você todo dia: confia em mim, filho. E você está borrando de medo das circunstâncias e Deus está dizendo: confia em mim. Você está tentando gritar para o mundo te entender e Deus só está dizendo: confia em mim. E Ele fará. O seu trabalho é confiar em mim. E Ele fará. Primeira ordem, não ter inveja. Segunda ordem, confiar no Senhor. Terceira ordem, está lá no versículo 3. Faça o bem. Senhor, mas eu já estou cansado de praticar o bem. Eu já estou cansado de ser besta das pessoas. Chega! A ordem que Deus está te dando é: não perguntei a quem e não perguntei em que tempo, em que época. Não perguntei de que maneira. Faça. Deus não está perguntando se essa pessoa está desfavorecendo você. Deus não está perguntando se as circunstâncias da vida estão te dando bordoada. Deus está te mandando fazer o bem. Você precisa viver para espalhar a semente do bem. Mesmo que haja corrupção do mundo, faça o bem. Mesmo que as pessoas digam o tempo todo que você é fanático, faça o bem. Mesmo que o mundo esteja o tempo todo dizendo e rindo da tua cara, faça o bem. E a consequência disso está lá no versículo 6 que diz: Deus fará sobressair a sua justiça e o seu direito, como o sol ao meio-dia. Enquanto você faz o bem, você é injustiçado. Enquanto você faz o bem, parece que as pessoas não estão te entendendo. Eu recebi um comunicado no Zap de um discípulo dizendo: pastor, que angústia que eu estou sentindo, porque uma pessoa que eu estou cuidando está fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu já estou dizendo para ela que não pode. E agora, pastor? E a pessoa disse assim: eu estou sentindo quando você cuidava de mim. E eu comecei a rir, a pessoa disse: não ri não. E eu digo assim: eu rio, sabe por quê? Porque agora você está sentindo uma porção do que significa amar pessoas e ainda ver essas pessoas não seguindo aquilo que você está indicando. Você está percebendo agora o que significa pessoas que não conseguem entender o bem que você está praticando para elas. Há muitas circunstâncias que fazem o ministério pastoral parar. Há muitas circunstâncias que fazem você desistir de ser bom. Há muitas circunstâncias que fazem você desistir nesse mundo de fazer o bem. Mas Deus está te dando uma ordem. Ainda que você esteja sendo injustiçado, Deus fará sobressair. Sabe o que significa sobressair? Você está praticando o bem, está todo mundo vendo, e Deus vai fazer isso ser maior. Deus vai fazer isso ser mais claro. Se está claro que você pratica o bem, vai estar claro que Deus vai te recompensar com dupla honra, com dupla autoridade. Não desista de fazer o bem. Primeira ordem, não fique indignado e com inveja. Confia. Segunda ordem, terceira ordem, faça o bem. Quarta ordem, habita na terra. Deus te dá uma ordem e você fica ali como livre. Será, Senhor? Deus está te mandando perdoar e você está dizendo: ai, Deus, eu não consigo.
Deus está te mandando assumir um investimento grandioso e você diz, ai Senhor, calma, não é agora. O tempo todo nós somos covardes, melindrosos, e Deus está dizendo para você, habita. Eu preciso de homens e mulheres que não temam nada e queiram aquilo que eu estou dando. Será que você pode ser o Pedro desta geração? Será que você pode ser o discípulo ousado que sai fora do barco e vai para o impossível, para o inatingível? Será que Deus pode contar com a sua ousadia de se jogar? Faz tempo que Deus está falando para você, eu tenho uma terra que é a tua herança, hein? Eu tenho uma promessa para você no outro nível, eu quero te levar a uma outra dimensão, e faz tempo que você está dizendo, Deus, estou esperando, vai chegar, aleluia. Novo dia, novo tempo, ai que vontade, um dia vai chegar. Deus está te mandando, já chegou, habita. Toma posse. Tem muitas verdades que são ditas na igreja, que é para você levar agarrado e não deixar ninguém sacar da tua vida. Meu amado, tem palavras que fazem 5 anos que ainda arde no meu peito, que eu ouvi, que eu fui ministrado. Você precisa aprender a viver pela palavra. Habita, Deus está te mandando. E claramente que se você toma posição diante da palavra, Deus reservou essa terra para você. Deus reservou essa porção para você. E é por isso que ele diz lá no versículo 11, os mansos herdarão a terra. Então você pode pôr o pé, ainda que Deus diga assim para você, é aqui que eu quero você. Ótimo. Senhor, estou aqui, e agora? Espera, que eu vou te dar essa terra por herança. Fica aí, fica na posição, fica no lugar que eu te mandei ficar. Eu vou mudar todo o quadro, eu vou expulsar quem tiver que expulsar, mas é aqui que eu quero que você fique. Ótimo. A consequência disso é que Deus vai trazer essa terra na tua mão. Eu criei nessa palavra e estou tomando posse dela para você hoje à noite. A quinta verdade que eu preciso assumir você. Meu amado, alimente-se da verdade. Versículo 3. O tempo todo quem tem que nutrir a minha cabeça, quem tem que nutrir o meu sonho, quem tem que nutrir o meu coração, quem tem que me dar energia, quem tem que alimentar a minha televisão, quem tem que alimentar meu bate-papo, é a verdade. Saia das rodas dos escarnecedores. Saia dos lugares que não tem nada a ver. Saia dos lugares de normalidade e mergulha na palavra. Mergulha na verdade, anda na verdade, fique com a verdade. Porque a consequência de você viver a verdade é você ficar deleitante ou se deleitar na abundância, versículo 11. Todas as vezes você procura abundância, mas não consegue tê-la. Sabe por quê? Porque a abundância é uma consequência. Ninguém busca consequência. Ninguém busca consequência, meu amado. Ou você faz o princípio ou não tem a consequência. Então Deus está dizendo, primeiro você come de mim. Depois eu vou te deixar deleitoso. Depois eu vou deixar você regalante. Eu vou deixar você regozijante naquilo que eu vou pôr na tua mão. Bendito seja o nome de Jesus. Sexto princípio de ordem, agrada-te do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero ser mais do que sua necessidade. Eu quero ser mais do que um princípio no meio da tua dor. Eu quero ser mais do que um plano, porque você descobriu que se eu não for teu respirador, você não respira. Eu quero ser teu prazer. Eu quero que você tenha vontade. Eu quero que você se agrade de me ter. Eu quero que você tenha orgulho de dizer, eu sou de Jesus. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Sabe, muitas vezes eu e você somos constrangidos pelo modelo da vida que o tempo todo bate na nossa porta. E o tempo todo Deus tem que provar, assim como a Kátia tem que provar que me ama. Se ela ficar 5 dias de mau humor comigo e ela não provar que me ama, eu vou duvidar se ela me ama. Às vezes Deus é colocado na contraparede porque Ele está em silêncio. E a gente já logo diz, Senhor, acho que o Senhor se esqueceu de mim. Então Deus está cansado de ter que ficar provando todo dia que Ele te ama. Está na hora de você crescer e ser maduro e dizer para Deus, eu tenho prazer na tua presença.
Eu não te quero por protocolo, eu não te quero porque o pastor está mandando, eu não te quero porque a igreja precisa, eu não te quero porque o meu ministério está me exigindo, eu te quero porque eu tenho vontade. Esse é um princípio de ordem. Isso é princípio para que eu e você absorvamos. Não importa qual é a consequência. Você precisa ficar claro. O princípio tem que ser meu, tem que ser seu. Se não há prazer na tua vida, na presença de Deus. Se buscar a Deus para você é sono. Se buscar Deus para você é peso. Se buscar Deus para você é fadiga. Cuidado, você jamais terá consequência de permanecer na mão de Deus. A consequência do agrada-te do Senhor, que está no versículo 4, é o que está no versículo 17. Você vai andar conhecendo o Deus que sustenta o justo. O salmista diz que não há nenhum justo que não seja sustentado por Deus, que não seja amparado pelo Senhor. Então, se a tua preocupação tem sido em se manter preparado, em se manter justiçado, em se manter alinhado com a justiça, está errado. Se você está com seu olho preparado para ter a provisão, está errado. Você precisa estar preparado para agradar-te, para sentir prazer, gozo na presença do Senhor. A consequência disso é que Deus não vai te deixar. É que Deus não vai deixar você mendigar. Sétimo princípio de ordem, entrega. Diga comigo, entrega. Diga para quem está perto de você, entrega. Um princípio claro, intenso, abundante. Já falamos várias vezes sobre esse tema, mas ainda continua sendo uma das maiores dificuldades nossas. Entrega o teu caminho, todas as direções. Vai namorar? Estou cansado de encontrar pessoas que dizem, estou esperando em Deus, quando na verdade estão com medo, não conseguem entregar. Cheio de pessoas que dizem, eu não assumo o ministério, porque Deus tem que falar comigo, Ele não fala. Sabe por que Deus não deu o seu ministério ainda? Porque você está borrando de medo. E Deus não tem compromisso com o medo. Deus não age no medo. Deus só tem compromisso com a sua palavra e Ele está mandando você entregar. Entrega seu caminho, entrega a direção da sua vida financeira. Pega a tua chave da tua casa e diz, toma, Senhor. Pega a chave do teu carro e diz, me dirige, Senhor. Eu e você precisamos entregar. E a consequência desse sétimo princípio é porque Deus nos conhece e a sua herança durará na nossa vida para sempre. Então eu tenho como segurar na mão de Deus e entregar, porque eu não vou ficar escasso. Não vai me faltar nada. Tudo que Ele tem planejado para mim vai durar. Está lá no versículo 18. Deus vai segurar firme conosco a herança. E não se esgota na nossa próxima geração. Os nossos filhos, os nossos netos precisam comer e beber daquilo que eu e você estamos decidindo. Então hoje entrega. Quem sabe o que você vai entregar hoje, quem vai colher somente é o seu bisneto, não tem problema. Mas enquanto você estiver vivo entregando na mão do Senhor, você está garantindo a futura geração. Eu não sei o que será da futura geração, meu amado. Eu só sei que eu quero plantar na minha geração o plano que Deus tem para toda a eternidade. Eu quero viver a herança do Senhor aqui e para sempre. Quantos querem? Está cheio de gente querendo viver o hoje, o agora. Querendo viver só a dimensão do agora. Vamos se perder lá na frente. Oitavo princípio. Descansa e espera no Senhor. Versículo 7. Se eu e você não conseguimos pôr a rede para o nosso coração descansar, nós estamos fora da mão de Deus. Na mão de Deus tem descanso. E na mão de Deus o tempo não é problema para nós. Na mão de Deus eu relaxo. Na mão de Deus eu fico sussa. Na mão de Deus eu não entro com ansiedade, aquela crise louca para as coisas acontecerem logo. Na mão de Deus eu descanso. Diga comigo, na mão de Deus eu descanso. E a consequência? Está lá no versículo 19. Eu não serei envergonhado. Eu posso esperar e ver todo mundo passando na minha frente.
Eu posso esperar e ver muitas consequências de pessoas que foram bem-sucedidas na minha frente. Mas a questão é que Deus, quando me mandou esperar, Ele também garantiu que eu não fosse envergonhado. Ainda que pessoas tenham que viver antes de você o que Deus separou para você, calma, Deus não se esqueceu do sonho que Ele plantou lá naquela madrugada na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Nono princípio, muito difícil, deixe a ira e abandone o furor. Versículo 8. É uma ordem, meu amado. Você precisa estar na mão de Deus como maduro e precisa parar de ficar irritado com muitas coisas. Eu e você nos defendemos com o versículo que diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. Só que a gente esquece que a ira também ocupa um lugar no nosso coração. E esse lugar que a ira ocupa devia ser dado para Deus. Esse lugar que a ira ocupa devia ser colocado o princípio do controle diante do Senhor. Esse é o vídeo que eu fiz hoje, né, na nossa casa, na campanha A Minha Família é uma Bênção. Nós precisamos aprender a falar para o Espírito Santo. Antes do Senhor me batizar, antes do Senhor me dar o dom de línguas, antes do Senhor fazer o estrago comigo na igreja, eu quero aprender a controlar a minha língua. Eu quero aprender a controlar o meu ânimo. Por que nós não conseguimos fazer campanhas para Deus nos fazer autocontroláveis? Por que a gente só quer o frufru do Espírito Santo? Ele é o teu parceiro para fazer você deixar a ira. Se você é raivoso, se você tem a tendência de ser provocado e rapidamente o pavio se acender, se você tem a tendência de estragar o ambiente de alegria rapidamente, Deus está mandando você deixar. É uma ordem. Quer ficar na mão de Deus? Deixa. Ah, mas é muito difícil. Um dia você vai querer, outro dia você não vai querer. Um dia você vai estar na mão de Deus, outro dia na mão do inferno. Mas se você quer permanecer maduramente na mão de Deus, você precisa deixar a tua ira. E a consequência disso está lá no versículo 19. Quando tudo estiver em falta, o justo viverá e se fartará. Geralmente quem fica irritado com alguma coisa ou com alguém. Por algo que se está esperando. Geralmente alguém que fica irritado está aguardando uma resposta. E Deus está te dizendo, não precisa mais ficar irritado por nada. Porque quando todo mundo estiver dizendo, estamos em crise. Quando todo mundo estiver falando, está apertado. Quando todo mundo estiver falando, está difícil para mim. Você vai estar dizendo, eu estou comendo do melhor dessa terra. Lá no Deuteronômio não está dizendo que você vai comer do melhor porque as bolsas de valores estão indo bem. Porque a Petrobras começou a aumentar suas cotas na bolsa de valores. Não está escrito isso. Está dizendo que quem for obediente, é uma ordem. Eu tenho que ser obediente a qualquer momento. E é assim que eu e você precisamos nos manter na mão de Deus, abandonando a ira e abandonando o furor, não ficando desesperado por nada. Tudo que estiver faltando, Deus vai suprir em nome de Jesus. 10º princípio de ordem, aparta-te do mal. Está lá no versículo 27. Meu amado, a gente vive com o mal ao nosso redor. Até esse pastor Jeremias estava falando hoje na mensagem que tem gente que está tão desconectado de Deus, que está tão longe do Senhor, que às vezes já nem fala mais com Deus, já fala logo com o diabo, dizendo assim, ó, diabo, não me tenta, viu? Ai, diabo, não me tenta. Ai, diabinho, não me tenta. Está tão distante de Deus que já tem que apelar para o capeta. Dizendo, por favor, não faz o que você foi programado para fazer. Ai, não mostra isso para mim, porque eu já estou muito carente. O mal está muito mais perto de nós do que a gente imagina. O mal está ao nosso redor, procurando a nossa vida e a nossa mente para a gente absorver. E é o mais fácil. O mal é da promiscuidade, o mal está na sexualidade, o mal está na vida gerenciada financeira, o mal está na família, o mal está nas relações entre amigos, o mal está na igreja, o mal está em todo lugar. E Deus está mandando você ficar longe do mal. Deus está mandando você se cercar, você se apartar. Lá no versículo 27 diz isso.
E aí a consequência disso, no 23, diz assim: Deus dará passos firmes. Quantos querem viver seguros, firmes? Eu sei que Deus me mandou fazer isso, eu estou fazendo. E aí você recebe a aprovação do Senhor nas suas decisões. Meu amado, o que nós precisamos é de um Deus aprovando o nosso caminho 24 horas. É de um Deus determinando: vai filho, pisa firme, estou pisando, Deus. Beleza, o mal está longe de você. Mas porque o mal anda perto de nós, um dia, alguma faísca daquele mal pode entrar na nossa vida. Eu fiquei ali algumas horinhas, alguns minutinhos, enquanto os meninos estavam trabalhando, logo no começo, quebrando o alicerce. Tinha 7 centímetros de concreto aproximadamente. Falei, meu Deus do céu, não ia rachar mais nunca. E aí então eu quis olhar bem de perto. E de repente eu comecei a sentir alguma coisa dentro do meu olho. Ah, meu amado. Pensa no Jotinha que já se fechou, já se entristeceu. E eu falei, Deus, cuida de mim. Corre, Senhor, não deixa. Deus, não deixa dar errado, não deixa dar errado. E fui para dentro de casa, pinguei o colírio e fechei o olho. Fiquei assim. Por quê? Porque eu fiquei perto do mal. Eu não tinha que ficar ali com o meu olho assim, ó. Estava assim, ó. Eu não tinha que estar ali. Tem muita coisa que acontece na minha e na sua vida porque a gente está no lugar que a gente não deveria estar. A gente anda com pessoas que a gente não deveria andar. A gente tem sentimento que a gente não deveria estar perto deles. Mas a gente anda se desculpando. Anda achando que Deus está te perdoando o tempo todo. Você é menino. Deus quer que você fique longe do mal. Decida viver longe dele. Então, faça como a corça. A corça é um animal que suspira por águas, mas ela tem um cheiro tão fedido que para ela ir ao encontro das águas e sentir o cheiro das águas, como cantamos aqui, ela tem que sair pulando. Porque quando ela pula, ela para de sentir o seu cheiro e ela começa a sentir o cheiro das águas que hão de chegar. Então, meu amado, se você acha que a maldade é dentro de você, sai pulando. Sai pulando. Sai disfarçando, tirando o seu cheiro. Porque a sua alma talvez esteja impregnada de maldade. E Deus não pode te abençoar assim. Se você se aparta do mal, Deus te colocará com passos firmes. Deus não vai deixar você ficar oscilando. Deus não vai deixar você ficar cambaleando. Pode vir quem for. Quem que quer vir? Principado? Potestade? Quer vir aí o exército todo do diabo? Nós não temos medo, porque bate no trono da graça do Senhor e não nos atinge. Deus está me mandando dizer, eu vou dizer. Tem gente aqui morrendo de medo do que Satanás pode fazer com a tua vida, porque você se levantou contra ele. Meu amado, Deus é maior. Deus quer posicionar o teu coração dizendo, filho, eu não te chamei para você ficar com medinho do diabo. E aí, meu amado, vem o 11º princípio de ordem. Eu e você, lá no versículo 37, precisamos observar os homens íntegros. Pessoas que são inteiras. Sabe o que é íntegro? Íntegros são pessoas de verdade. São pessoas inteiras. São pessoas que quando amam, amam. Eu preciso estar de olho a essas pessoas. Eu preciso seguir pessoas que andam de maneira verdadeira diante de Deus. Eu preciso andar com pastores que sejam apaixonados por aquilo que eu quero ser apaixonado. Não adianta eu dizer para Deus que eu quero ser apaixonado por pessoas e continuo na minha vidinha. Não adianta eu falar para Deus que eu quero a minha célula aberta se eu continuo no mesmo cerco de maldade. Eu tenho que sair e eu tenho que começar a observar pessoas. E se ele andar com aquele passo ali, é ali que eu tenho que pisar. Se ele fizer aquela determinada ação, é ali que eu tenho que fazer. Nós precisamos andar copiando homens que são de verdade, homens e mulheres de Deus. Você tem sua referência. Você tem um homem ou uma mulher de Deus que você pode seguir e segue. Não fica olhando, admirando, dizendo, ai que belezinha, segue. Anda no passo, anda próximo. Tem cheio de pessoas que às vezes vem um que anda mais próximo do líder e diz assim, ai, olha lá o puxa-saco. Morrendo de vontade, sabe como chama isso, gente? Inveja. Morrendo de vontade de andar junto. Em nome de Jesus, Deus está mandando você olhar para homens íntegros, mulheres íntegras. Sai da maldade da tua vida. E a consequência disso é, se cair, Deus
o pegará pela mão. Está escrito no versículo 24. Não precisa ter medo de seguir homens. Sabe por quê? Porque mesmo que aquele homem caia, Deus tem um princípio lindo de recomeço. E nós precisamos também aprender a recomeçar. Então, ainda que o homem íntegro não seja profundamente correto, Deus vai mostrar para você a inteireza do seu amor, o cuidado dele que se renova todos os dias. Agora eu quero convidar você a ficar de pé para entender o último e derradeiro dos princípios. Busque refúgio em Deus. Você e eu precisamos sair daqui hoje dizendo: Pai, Tu és o meu refúgio. Senhor, eu me escondo em Ti. Senhor, eu preciso estar debaixo das Suas asas. Eu já tentei de todas as formas, mas hoje eu abro mão de todas as seguranças que eu tenho para ficar contigo. Essa é a noite de pessoas que querem permanecer na mão de Deus. Essa é a noite de famílias que não querem oscilar mais, que querem ser maduras, que não querem mais ficar fingindo que é crente, só para a gente ficar aqui bem de bem na igreja, mas não vai herdar a eternidade. Quem quer ficar na mão de Deus precisa refugiar nele. Você precisa ser filho e deixar de ser o mandão. Deixar de ser a mandona. Você precisa deixar Deus mandar. E você é filho, meu amado. Diga para a tua alma: eu sou filho. Eu não preciso o tempo todo estar em evidência. Eu não preciso o tempo todo dizer o que tem que acontecer ou não. Quem tem que dizer isso é Deus. E a consequência disso é que Deus nunca viu e também nunca verá um justo mendigando pão, nem a sua descendência, porque o próprio Deus o ajudará e o livrará. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Será que você não tem buscado as consequências mais do que os princípios? Será que você não tem buscado mais toda a beleza do Evangelho e tem esquecido que você precisa andar com Ele, você precisa estar na mão dEle? Deus não é comprável, Deus não é um ser que você fica fazendo os caras e bocas para Ele e fala: você está merecendo. São duas coisas diferentes. Primeiro, meu princípio de vida. De que jeito que você escolheu viver? Sem inveja. De que jeito que você escolheu viver? Vamos rever. Primeiro, sem inveja. Segundo, confiando em Deus. Terceiro, fazendo o bem, habitando na terra, alimentando-me da verdade, agradando-me do Senhor, entregando o meu caminho a Ele, descansando e esperando nele, deixando a ira e abandonando o furor, me apartando do mal, observando homens íntegros, buscando refúgio em Deus. Eu escolhi ser assim. Precisa hoje ser uma decisão tua. E as consequências ficam com Deus. Deus vai fazer elas te seguirem, te acompanharem. Quantos querem mandar a sua vida, dar ordem para o seu coração? Ou você vai mais uma vez dizer para Deus: eu não consigo. Pergunta para a tua alma: você não consegue ou você não quer? Feche os seus olhos. Depender de ti, pôr à prova os meus sonhos, em tuas mãos meu existir, totalmente depender de ti. Aprender a depender de ti, demonstrar em meu falar e viver em meu andar,
importa totalmente depender de ti. Depender de ti quando tudo me parece impossível. Depender de ti quando tudo me vai bem. Depender de ti, não apenas porque podes. Depender de ti, simplesmente porque és. Depender de ti, quando tudo me parece impossível. Depender de ti, quando tudo me vai bem. Não importa depender de ti, não apenas porque podes. Depender de ti, simplesmente porque és. Depender de ti é o meu viver, minha escolha. Depender de ti é o meu prazer. Depender de ti é o meu viver. Depender de ti é o meu prazer. Depender de ti. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti e tomamos uma decisão, Pai. Ao invés de ficarmos paralisados, aguardando que algo aconteça, uma decisão vai mudar tudo na nossa vida. 12 princípios que fazem parte da vida de quem decide viver nas tuas mãos, nós queremos assumir hoje à noite. Todas as desculpas, toda oscilação, toda fé dúbia, toda insegurança, todo dia que eu estou aquecido e outro dia que eu estou esfriado, todo dia que eu quero muito e outro dia que eu estou desanimado, tudo isso eu estou abrindo mão e eu quero permanecer contigo. As tuas mãos é a minha única vida. As tuas mãos é o meu único estilo de vida. Mas eu quero te pedir perdão, Deus, pela cabeça dura. Eu quero te pedir perdão pelo meu orgulho, pela minha vaidade, de querer ficar só esperando o maná, mas não viver a minha vida de acordo com aqueles que esperam em ti. Então mexe, ó Deus, com o nosso interior. Mexe com o nosso caráter. Instaura um tempo de restauração da nossa intimidade contigo. Pode demorar o que for, o tempo não é importante para nós. O que é importante é saber, ó Deus, que um dia nós possuiremos a terra que o Senhor nos guardou e reservou para as nossas vidas. E nós não vamos viver uma utopia, Senhor, mas de fato viveremos a eternidade contigo como ela é. Muitas pessoas falam da eternidade. João capítulo 14 diz que o Senhor não quer que nós perturbemos o nosso coração, que o Senhor foi preparar-nos lugar. Hoje tem na nossa mente uma imagem do que é a eternidade, mas se eu quero viver a eternidade, eu preciso aprender a permanecer. Não adianta eu ficar oscilante, Pai. Não adianta eu ficar como um menino pedindo, Senhor. Eu preciso ser maduro. Derrama sobre nós essa porção e esta autoridade, para que quando chegamos lá a gente possa dizer: poxa, Deus, é muito maior do que eu descobri, é muito maior do que eu imaginei, muito maior do que eu achava que podia ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você podia orar pela sua eternidade? Será que você podia orar pela tua salvação? Ora para que você encontre o Senhor. Não sei quantos dias você ainda tem de vida. Ora por Ele.
Fala para Ele, Senhor, eu quero a tua eternidade. Eu quero permanecer contigo porque um dia eu vou te ver face a face, um dia eu vou te adorar, Senhor. Como os anjos te adoram. Eu não vou ter tempo, eu não vou ter casa, eu não vou ter nada. Eu só vou ter o Senhor. E é isso que eu quero viver aqui agora. Então salva o teu povo, Senhor. Salva, Deus, a tua igreja. Se o Senhor encontra ainda pessoas com seu coração separado de ti, distante da tua mão, salva os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Se tem gente ainda vivendo no engano dentro da igreja, Senhor. Se tem gente achando, Deus, que é de um jeito e é de outro, salva o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses dias eu pude cantar assim, eu queria cantar com você essa mesma música que diz: eu já aprendi a depender de ti. Porque Deus encerrou nesse ano 11 anos, um ciclo de aprendizado sobre o que significa depender dele. E eu estou pronto para herdar a terra, em nome de Jesus. Então eu canto isso com verdade. Canta comigo, eu já aprendi. Eu já aprendi a depender de ti. Por a prova os meus sonhos, por a prova os meus sonhos. E em tuas mãos meu existir, em tuas mãos meu existir. Totalmente depender de ti, em te depender de ti. Diga, eu já aprendi. Eu já aprendi a depender de ti. Demonstrar em meu falar, mostrar em meu falar, e viver em meu andar, e viver em meu andar. Totalmente depender de ti, depender de ti, quando tudo me parece impossível. Depender de ti, quando tudo me vai bem. Depender de ti, depender de ti, não apenas porque podes, mas simplesmente depender de ti, simplesmente porque és. Diga, depender de ti, é o meu viver, é o meu viver. Depender de ti, é o meu prazer, meu prazer. Vamos encerrar o culto dizendo: depender de ti, é o meu viver. Depender de ti, é o meu prazer. Última oração, diga: depender de ti, é o meu viver, é o meu viver. Depender de ti, é o meu prazer. Depender de ti. Há várias pessoas nesse mundo que você vai encontrar que vão dizer assim: ah, mas não está dito que tudo está na mão de Deus, vai ser como Deus quer. É, está escrito, mas a gente também tem domínio das nossas escolhas, também está escrito isso. Mas você e eu somos a prova de que é possível depender de Deus e ver que tudo o que acontece na nossa vida veio dele, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua mão, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua história, que você saia daqui debaixo de bênção, em nome de Jesus. Amém? Se você perdeu algum desses princípios, daqui a pouquinho essa mensagem está no YouTube. Aproveite para reler, para rever, para estudar esse texto de novo e para decidir minuciosamente. Põe uma lista lá na tua geladeira. Isso aqui eu quero viver, Senhor. Isso aqui é minha oração, é minha pauta, em nome de Jesus. Beijo do ex-gordo. Vai com Deus. Em nome de Jesus.